A gente segue aqui com mais informações, falando do ministro Alexandre de Moraes, porque o advogado Paulo Faria denunciou o ministro do Supremo à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil por conta de uma ordem de prisão emitida contra uma cidadã americana em fevereiro de 2024. Na petição, o advogado pede a aplicação da Lei Magnitsky, norma que permite sanções contra indivíduos que violam direitos humanos de cidadãos dos Estados Unidos. Paulo Faria representa a brasileira e cidadã norte-americana Flávia Magalhães Soares, alvo de prisão preventiva no Brasil por conta de uma publicação no X e suposto uso irregular de documentos. Ô, Caute, já falamos várias vezes aí sobre essa lei Magnitsky, que tem o nome do russo, né? E agora explica aqui pra gente como é que é esse pedido agora do Paulo Faria pode se aplicar no caso dessa brasileira que mora nos Estados Unidos já há mais de 20 anos. Vamos lá, primeiramente, por que essa brasileira foi pedida a prisão para essa brasileira? Alexandre de Moraes mandou o Twitter suspender a conta dela e ela não foi notificada. Em alguma forma, aparentemente para o Supremo, configura a notificação realizada, ela perdeu o passaporte, ela foi retido e basicamente ela não sabia de nada, de tudo aquilo que ela descobriu quando estava voltando ao Brasil de férias e chegou, se não me engano, no aeroporto do Recife, etc. Tudo isso é absolutamente ilegal, viola a Constituição brasileira, viola a Constituição americana, e com isso, esta brasileira, que é cidadã americana, é protegida pela lei americana, poderia recorrer aos tribunais americanos processando o Alexandre de Moraes e o Brasil como país também por violação dos seus direitos. Agora, a lei Magnitsky é uma lei criada contra o Estado russo e contra juízes russos que abusaram da lei, que atropelaram as leis russas, inclusive, e americanas, para perseguir um empresário americano que estava fazendo negócios na Rússia. Esse empresário e os seus colaboradores, muitos deles foram presos, um foi morto, que é o Magnitsky, que dá nome à lei, e a partir de então, o presidente Barack Obama assinou essa lei para punir todos os agentes do Estado, de qualquer Estado do mundo, que abusem da lei contra cidadãos americanos, que é exatamente o caso que estamos vendo agora. Então, o que poderia acontecer caso essa lei seja ativada? E não é tão impossível que isso aconteça, porque já aconteceu no caso de ministros do Supremo da Nicarágua, de ministros do Supremo, de juízes de outros países, inclusive da Rússia também. Contas correntes dessas pessoas são congeladas imediatamente. Eles não podem mais viajar para os Estados Unidos e para vários países do mundo. Eles não podem fazer mais negócios com empresas americanas. Inclusive, bancos brasileiros que têm operações nos Estados Unidos, o Itaú, o Bradesco, o próprio Banco do Brasil, se abrirem contas para essas pessoas no Brasil, eles poderão ser sancionados nos Estados Unidos por violação dessa lei. Ou seja, a pessoa se torna um prisioneiro em seu próprio país. Não pode fazer mais nada, não pode nem receber salário mais. Então, é uma sanção importante. Ela já está sendo aplicada em várias ocasiões e está cada vez mais se falando nos Estados Unidos. O Consta pode falar mais sobre isso, de aplicar a lei Magnitsky contra ministros do Supremo, e não só contra eles, contra juízes auxiliares, contra delegados da Polícia Federal que atuaram sob ordens ilegítimas e ilegais de ministros do Supremo, e até mesmo quem notificou ou não notificou documentos ilegais. Até mesmo o oficial de justiça poderia sofrer consequências. Ou seja, se essa lei for aplicada nesse caso, teremos consequências graves contra o ministro Alexandre de Moraes e contra toda a cadeia de comando que respondeu às ordens claramente ilegais do ministro. Consta, rapidamente aqui, deixa eu só dar voz a um especialista, o advogado André Marcília, que sempre se manifesta em relação a esses casos aí que ferem a liberdade de expressão, no caso da Flávia Magalhães Soares. Ele disse o seguinte, rapidamente aqui, a decisão de Moraes decretando prisão preventiva de uma cidadã dos Estados Unidos é irregular, ilegal e fere a soberania dos Estados Unidos. E aí ele explica item a item e no final faz dois questionamentos. Primeiro, qual a razão de Moraes decidir sobre postagens de uma cidadã americana? E o que isso tem a ver com a competência do Supremo Tribunal Federal? Exatamente. O Caute já explicou bem a Magnitsky e está avançando aqui. Eu tenho informações de que eles estão preparando bastante material.
até porque eu sou um deles. Eu também sou cidadão americano e sigo há mais de 2 anos sem o meu passaporte brasileiro. Tudo bem, é um direito, entre aspas, do governo brasileiro ou da justiça brasileira retê-lo, né? Mas eu sigo com contas bancárias congeladas, sob censura prévia, e não é só no Brasil que tentaram me censurar. Na minha decisão consta multa de R$100 mil ao dia a uma empresa chamada Patreon, que é 100% americana, que nem opera no Brasil, e o ministro Alexandre de Moraes, na sua megalomania, chegou a exigir que o Patreon abrisse cada apoiador que apoia o meu trabalho. Um cidadão americano, um residente, à época já americano, que tem uma empresa americana para apoiarem o trabalho, e um juiz brasileiro exigindo que essa empresa, sob multa, abrisse quem é que está ajudando o meu trabalho, cooperando. É desnecessário dizer que a empresa Patreon ignorou a ordem criminosa de Alexandre de Moraes, mas os americanos levam muito a sério isso. Feriu a soberania nacional. Ele foi para cima de cidadãos americanos querendo puni-los, persegui-los, calar essa gente toda, né? Isso não vai ficar barato, isso vai ter consequências muito graves, e o Alexandre de Moraes parece que só consegue dobrar a aposta diante disso, né? Então, o caso da Flávia Magalhães é um caso muito sério, mas está longe de ser um caso isolado. Somos vários.